Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 15 de junho de 2018. Está no ar a primeira edição ao vivo do Jornal Câmara Notícia. Confira os destaques de hoje. Vereador Nelson Osseri faz moção de apoio ao Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania, de olho no futuro. Projeto de lei do vereador Carlão do PT quer um programa de instalação de banheiros próprios nos pontos de táxis. Carmo Luiz protocola projeto de lei sobre política municipal de apoio aos portadores da doença celíaca no município. E no esporte, Ponte Preta está em Maceió para o duelo desta noite contra o CRB. A Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida conheceu o trabalho da Associação de Pais e Amigos das Pessoas Surdas aqui de Campinas. Na quinta reunião ordinária da Comissão Permanente de Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, a Câmara Municipal conheceu com mais detalhes o trabalho desenvolvido pela APASCamp, a Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas. Presidente da comissão, o vereador Jorge da Farmácia enalteceu o encontro realizado no plenário da Câmara na tarde desta quinta-feira. A entidade vinha aqui descontraída e falar do trabalho que faz para a nossa cidade de Campinas não tem coisa igual. Então eu parabenizo mais uma vez a APASCamp pelo trabalho que eles fazem, pelo coral. Eu ouvi aqui deles também que eles começam a trabalhar o recém-nascido até o idoso, ou seja, uma entidade séria que merece todo o respeito da Câmara Municipal de Campinas. Além de apresentar a associação para os vereadores, o presidente da APASCamp cobrou, durante a reunião, mais ações do poder público para inserir, de fato, o deficiente auditivo na sociedade. A luta que a gente vem tendo no dia a dia, que é abrir o espaço para o deficiente auditivo. E como é que a gente pode abrir esse espaço? É criando um mecanismo de acessibilidade, ou seja, aonde que o deficiente vá, tenha um intérprete de Libra capacitado para que ele possa se sentir prestigiado, quando ele possa realmente exercer o direito de comunicação. Para Oliveira, não basta apenas criar mais leis, mas sim torná-las conhecidas de todos, incluindo os próprios surdos. A luta é grande, porque nós temos leis, porém não há uma fiscalização. O próprio deficiente auditivo, às vezes, acaba não tendo conhecimento da legislação, ele não briga pelo seu direito e acaba as entidades brigando para que as instituições, os locais de diversão, o comércio tenha intérprete capacitado para que faça o atendimento adequado, necessário, o mínimo necessário para que ele possa se comunicar e colocar as suas dificuldades, as suas necessidades e até os seus sonhos também. A reunião também contou com a presença dos vereadores Rubens Gás e Permínio Monteiro, membros da comissão, que aproveitaram para aprovar o parecer exarado pelo vereador professor Alberto ao projeto de lei de autoria do presidente Rafa Zimbaldi, que trata da disponibilização de cadeiras de rodas nas agências bancárias de Campinas. O projeto segue tramitação na casa para ir à votação no plenário. Às vezes a pessoa chega para fazer qualquer tipo de atividade bancária e não tem ali disponível para ela uma cadeira de roda. E a cadeira de roda não é somente para o deficiente. Você pega uma gestante que não consegue se locomover, você pega um idoso. Então eu acho de extrema importância para a nossa cidade de Campinas esse projeto maravilhoso do nobre vereador Rafa Zimbaldi. Um projeto de lei do vereador Carmo Luiz, apresentado em reunião ordinária, tem o objetivo de criar uma política pública para as pessoas que possuem intolerância ao glúten. O vereador Carmo Luiz protocolou um projeto de lei em reunião ordinária, instituindo uma política de apoio aos portadores de doença celíaca em Campinas. A doença celíaca é caracterizada pela intolerância permanente ao glúten e se manifesta em algumas pessoas com predisposição genética. Infelizmente, nossa alimentação tem uma quantidade muito grande de glúten, aliás, quase toda a nossa alimentação, e essas pessoas que têm essa alergia sofrem muitos, as sequelas são muito graves, o que causa uma baixa na qualidade de vida desse cidadão. Então, o nosso projeto ele vem no sentido de trazer informação, dar informação, usar instituições, hospitais, os mais diferentes meios possíveis para chegar a informação no cidadão. O glúten é a principal proteína contida no trigo, na aveia, na cevada e no centeio.
e a partir do momento que o cidadão for diagnosticado, fazer os exames também nos parentes de primeiro grau deste mesmo cidadão, para que essas pessoas possam ser tratadas. E tem mais uma parte dentro do projeto, que é, além da conscientização, que eu acho que é o mais importante objeto deste trabalho, da diagnosticação, que também é uma outra parte, o nosso objetivo é fazer com que haja, de todas as formas, estrutura para que essa pessoa possa se cuidar. Hora da gente conferir o trânsito de Campinas nesta sexta-feira pelas câmeras da Sincamp, a Central Integrada de Monitoramento de Campinas, imagens em tempo real. Olha aí, centro de Campinas, Senador Saraiva com a Bernardino de Campos. Mais uma vez, hein, tá se tornando rotina aqui no nosso Câmara Notícia, trânsito muito tranquilo, a gente viu aí Senador Saraiva com a Bernardino de Campos. E agora a gente já está acompanhando mais movimentação. Moraes Salles com a Glicério, trânsito um pouquinho mais carregado pelas câmeras da Sincamp. A gente pode ver tranquilo na Senador Saraiva e mais carregado na Avenida da Glicério. Olha só, uma moção do vereador Nelson Osseri apoia a FUNAP, a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, pela realização do Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania de Olho no Futuro. O Programa de Educação para o Trabalho e Cidadania de Olho no Futuro é realizado junto aos sentenciados criminalmente. A FUNAP ela é uma fundação que desenvolve um programa junto a esses reeducandos, essas pessoas que perderam a sua liberdade. Então esse programa ele tem uma importância muito relevante para toda a população, porque é aquele momento da ressocialização, é aquele momento que o cidadão que perdeu a sua liberdade, que está preso, está voltando para a sociedade. Então ele tem que voltar para o mercado de trabalho e a FUNAP ela proporciona todo esse trabalho junto aos seus profissionais para que eles possam não só voltar para o mercado de trabalho, mas também voltar o vínculo com a família. Muitos deles acabam tendo o vínculo rompido com seus familiares, outros acabam voltando para a criminalidade por falta desse amparo. Então toda a assistência psicológica para que eles possam ter assim uma mudança de hábito, uma mudança de comportamento e poder voltar a viver em sociedade. A atuação da FUNAP é em todos os presídios do estado de São Paulo, divididos em regionais. São 143 unidades prisionais das 171 existentes no estado, e sendo que a regional de Campinas ela atua em 19 unidades das 21 que compõem a região metropolitana. O vereador destacou o trabalho de ressocialização realizado pela Fundação. Cabe à justiça condená-las ou não, mas também o cidadão de bem prezar e dar essa segunda chance para que essas pessoas possam se recuperar e voltar a viver em sociedade. O vereador Carlão do PT apresentou um projeto de lei que determina a construção de banheiros em pontos de táxis. O vereador Carlão do PT apresentou a proposta na 32ª reunião ordinária. A ideia é que os sanitários sejam construídos com recursos próprios dos taxistas. Conversando com os taxistas e também conhecendo um pouco o que diz a Organização Internacional do Trabalho, todo trabalhador tem que ter o direito a ter esse equipamento no seu local de trabalho. E os taxistas ficam à mercê, principalmente depois do fechamento do comércio, onde já há um constrangimento deles terem que usar banheiro de comércio. No período noturno, esses trabalhadores não têm como usar o banheiro. Então, muitas vezes tem que fazer sua necessidade fisiológica em áreas públicas e isso a legislação não permite, também há um constrangimento. A construção terá uma metragem padrão definida pela Prefeitura e os banheiros vão ser de uso exclusivo dos taxistas que atendem prestando serviço no referido ponto. Nós estamos fazendo essa lei para fazer com que outros pontos de táxi, a exemplo do que tem no ponto de táxi aqui do Guarani, no ponto de táxi aqui da Álvaro Ribeiro, que outros pontos de táxi também possam ter esse programa de acesso a banheiro público. Com isso, diminuir o constrangimento e também facilitar a vida daqueles taxistas que usam medicamento diurético e têm necessidade de ir no banheiro várias vezes. Tendo essa possibilidade, com certeza nós vamos dar mais dignidade a essa categoria. De acordo com o parlamentar, a manutenção e higiene do local fica a cargo dos taxistas. A ideia é criar o programa
Em cima do programa, sendo essa lei aprovada, a Prefeitura vai adequando de acordo com as possibilidades e necessidades. Pelo menos na área central, nós já constatamos que é possível, aqui em frente ao fórum, em frente à igreja da Catedral, aqui no Largo do Rosário. Então, tem espaço físico. Nos espaços mais retirados do centro, as pessoas, a lei permite de fazer uma autorização para os comércios varejistas, para os shoppings onde há pontos de taques. Lá eles têm essa possibilidade. O problema maior está aqui na área central e, evidentemente, nos pontos mais próximos do centro. O projeto está em tramitação na Câmara Municipal e, se aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade, segue para votação em reunião ordinária. Nós acreditamos que é muito provável que a gente consiga aprovar. Primeiro porque o Executivo já admitiu a necessidade de ter um banheiro, porque o centro está sendo reformado, está muito sujo e nós podemos contribuir com esse projeto. E aqui na casa, com certeza, há sensibilidade dos meus pares, dos meus colegas, que esse projeto é necessário para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida para os taxistas. Hoje o El Bicho vai falar sobre cistite idiopática. Não há uma causa cientificamente comprovada, mas uma das explicações para a doença pode ser o estresse. Olá, você já ouviu falar em cistite idiopática felina? Essa é uma doença urinária que pode ser causada por estresse e costuma acontecer em gatos entre 2 e 6 anos de idade. Para explicar um pouco mais sobre essa doença, eu converso agora com a médica veterinária Cíntia Fernandes. Cíntia, o que é a cistite idiopática? A cistite idiopática é uma inflamaçãozinha na bexiga, tá? Ela comete os felinos, na sua grande maioria, ela não tem uma explicação ainda cientificamente, a causa, mas a sua grande maioria, as explicações que a gente tem, ela é causada por estresse. São várias as situações que podem causar estresse aos gatos. A mudança de casa, a chegada de outro animal ou até mesmo a ansiedade de separação podem levar os felinos a quadros de depressão e até mesmo a inflamar a bexiga e causar a cistite. E aí é importante ficar atento aos sinais. Ele começa a urinar com sangue muitas vezes, a urinar em quantidades pequenininhas na caixa de areia, né? E aí o proprietário começa a perceber que ele vai na caixa de areia e fica o maior tempo urinando e não consegue, só sai jatinhos. Ou até urinar fora da caixa de areia. A cistite pode trazer desde desconforto e dor até a morte do gatinho. Por isso, ao perceber os sintomas, é importante buscar descobrir a doença e fazer o tratamento, que pode ser com anti-inflamatórios, ansiolíticos ou até mesmo com feromônios. O tratamento basicamente é você mudar o manejo da casa, enriquecendo o ambiente, muitas vezes entrar com feromônios sintéticos. O que é isso? É como se são difusores que a gente coloca na tomada ou sprays que tem no mercado para vender, que são feromônios que imitam os que tem em gato mesmo, só que são sintéticos. Então dá a sensação de bem-estar, de alívio, de felicidade para eles ficarem mais calmos. Outra causa da doença pode ser a falta de ingestão de água, já que os felinos normalmente bebem menos água do que os cães. A boa notícia é que a doença pode ser prevenida, seja oferecendo mais pontos de água ou até mesmo introduzindo o gato aos poucos no novo ambiente. Muitas vezes, quando o proprietário vai mudar de casa ou introduzir um outro animal, tem que ir já trabalhando isso, introduzindo já esses feromônios sintéticos, né, comprando nos pets, né, ou introduzindo com calma um gatinho ou um gatinho no ambiente. Não pode trazer um animal e já colocar no ambiente, não é assim. Você tem que ir devagar introduzindo, não colocando esse novo integrante no ambiente na casa toda, entendeu? Porque o dono da casa é aquele gato que já estava lá.
É importante você ficar atento aos sintomas do seu felino. Se você tem alguma sugestão ou dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp pelo telefone 998 11 0260. Até a semana que vem. E hoje é dia da nossa 10ª reportagem especial da série sobre a Copa do Mundo. Depois de receber do técnico Tite a doação de uma camisa da seleção brasileira, autografada por ele e todos os jogadores, o Centro Infantil Boldrini produziu um vídeo de agradecimento. A TV Câmara Campinas acompanhou a gravação. O Centro Infantil Boldrini, localizado em Campinas, é especializado no tratamento de crianças com câncer ou doenças do sangue. É uma entidade filantrópica que há 40 anos atende crianças não só do Brasil, mas de outros países da América Latina. 80% dos pacientes vêm do SUS. As doações são imprescindíveis para que o hospital possa se manter. E atualmente representam 44% da receita. Sabendo disso, o Tite, técnico da nossa seleção brasileira, mandou de presente para o Boldrini uma camisa autografada por ele e por todos os jogadores da equipe. Mas a emoção é enorme a hora que você vê uma camisa tão linda com a assinatura do Tite, do Neymar, do Marcelo, etc. Maravilhosa. O destino maior é trazer alegria, trazer esperança, trazer a garra de vencer não só o futebol, mas que vencer o câncer também. Então, a camisa ela traz um simbolismo de tudo que a criança precisa para ultrapassar um momento tão difícil que é enfrentar o câncer. Ana Luísa, funcionária do hospital, conta que foi colega de faculdade do Tite e da esposa dele, a Rose, e que entrou em contato pedindo a doação de uma camisa autografada da seleção brasileira. Aí a Rose me ligou numa segunda-feira, falando, olha, a camisa já está a caminho. Quando foi na quinta-feira da semana passada, eu entreguei ela para a doutora Silvia. O Centro Boldrini ainda não sabe como vai transformar a camisa em recursos, o que pode ser feito em um jantar, de acordo com a doutora Silvia. Mas, antes de tudo, foi produzido um vídeo de agradecimento e boa sorte ao Tite e a toda a equipe, com a participação de jogadores que atuaram nos times de Campinas e que já vestiram a camisa da seleção canarinha, como Silas, André Cruz e Careca. Tite, nós agradecemos muito a sua generosidade. E da mesma forma que essa camisa da seleção vai trazer boas energias para as nossas crianças, nós retribuímos a todos vocês a energia do bem. A seleção, todo sucesso. A Copa é nossa. A gente se envolve sempre aí, principalmente as crianças, você vê que tem sempre um sonho. E a gente fica mais feliz ainda, que é um trabalho que não é de hoje. A gente conhece toda a luta, né, da dona Silvia aí, é fantástica. E a gente fica mais feliz ainda, né? Você vê que o pessoal tá aí para estrear, né, 2, 3 dias aí, né, a seleção, e o Tite aí mandando aí um lindo presente, né, uma camisa toda autografada. Então a gente acredita aí no mundo melhor. Um negócio muito, assim, muito emocionante. Você vir aqui, participar, procurar ajudar, né, a Silvia que faz um trabalho, Silvia não, né, mas ela que é a chefe, mas as pessoas que estão aqui dentro que fazem um trabalho realmente espetacular. Juntos vamos vencer! Hexa! Vamos deixar um pouquinho de lado a Copa do Mundo, porque hoje à noite é dia de Série B. A Ponte Preta está em Maceió para o duelo contra o CRB. A Ponte Preta treinou no CT do Jardim Aulina antes de viajar para Maceió. O técnico João Brigatti tem desfalques para esta noite. Os meias Thiago Real e Danilo Barcelos estão suspensos. Paulinho e Murilo entram nas vagas. A Macaca vem de 3 jogos de invencibilidade, 1 empate e 2 vitórias. Tem a 3ª melhor campanha fora de casa. Em caso de vitória nesta noite, a Macaca se aproxima do G4.
Nunca é fácil jogar no estádio Rei Pelé. O CRB é o penúltimo colocado, está desesperado, então o jogo deve ser tenso. O Brigatti deve escalar a ponte com o Ivan no gol, Igor na lateral direita, Renan Fonseca e Léo a dupla de zaga e o Ourinho na lateral esquerda. 2 volantes, Natan e André Castro, Paulinho e Murilo, os meias, e na frente André Luiz e Júnior Santos. E ontem à noite, no estádio Brinco de Ouro, foi um verdadeiro show de horror. Guarani 0, São Bento também 0, jogo truncado, sem chances claras para nenhum lado, as duas equipes com medo de perder. O Guarani empatou 2 partidas no Brinco de Ouro consecutivas, então precisa corrigir essa deficiência ofensiva. A gente está vendo as imagens aí, esse foi um gol anulado do zagueiro Edson Silva. De acordo com o auxiliar, a bola teria passado por fora e depois voltou até o cabeceio do zagueiro Bugri. Olha só, neste domingo, com largada às 8 horas da manhã, acontece a Corrida dos Distritos, etapa de Ouro Verde, na Praça de Esportes Emil Rached, na Avenida Suassuna. Corrida de 6 quilômetros. As inscrições, elas já estão encerradas, mas quem quiser participar pode ir até o local, só não vai ter a camisa do evento e a marcação do tempo, mas pode ficar com os demais atletas, tá certo? Essa edição fica por aqui, a gente se vê às 5 horas da tarde, na segunda edição ao vivo, hein? Até lá, tchau, tchau!